tanto na oferta quanto na comercialização, resultando no elevado preço do gás ofertado, afetando diretamente os custos das empresas nacionais frente a seus competidores estrangeiros. Vale salientar que o gás natural impacta de forma significativa o segmento industrial, representando em alguns casos até 50% do custo de produção. O preço do gás natural no Brasil é um dos mais caros entre as principais referências dos países do G20. Apenas para citar alguns exemplos, enquanto nos Estados Unidos o gás entregue para as distribuidoras custa, em média, 3,13 dólares por milhão de BTU, aqui o preço está acima de 10 dólares por milhão de BTU, maior do que os preços praticados no Japão, país que importa a totalidade do gás consumido. E ao compararmos o Brasil com a Argentina e os Estados Unidos, temos a clara visão do quanto nossa infraestrutura é pouco desenvolvida para um país de dimensões continentais. Contamos apenas com 9.400 quilômetros de dutos de transporte de gás, enquanto na Argentina há cerca de 29 mil quilômetros de dutos e nos Estados Unidos aproximadamente 500 mil quilômetros. Senhor presidente, em consonância com uma das políticas prioritárias do seu governo e com o firme propósito de superarmos os desafios decorrentes dos mais de 20 anos de atraso na abertura efetiva desse mercado, nos propusemos, a partir da experiência e do conhecimento acumulados, a conceber um programa para a formação de um mercado de gás natural, aberto, dinâmico e competitivo. A gestão integrada e sinérgica do programa, aliás, uma das características da governança do seu governo. Ouviremos agora o ministro de Estado de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Senhor presidente Jair Bolsonaro, senhor vice-presidente Hamilton Mourão, senhor chefe da Casa Civil, ministro Onyx Lorenzoni, senhor ministro da Economia, ministro Paulo Guedes, senhor presidente do CAD, doutor Alexandre Barreto, diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, doutor Décio Oddoni, senadora Soraya, senadora Ana Amélia, deputado Bacelar, em nome de quem cumprimento todos os presentes. Senhor presidente, há pelo menos 24 anos estavam, em tese, oferecidas as condições iniciais para um ambiente de livre competição, quando da quebra do monopólio estatal para exploração, produção, transporte e distribuição de petróleo e gás. Em que pese o país ter optado pela abertura desses mercados, por entender que a demanda por investimentos era maior do que a capacidade de uma única empresa de investir, e que a competição seria benéfica para a sociedade, a quebra do monopólio, de fato, não ocorreu. No caso particular do gás, o que se viu foi a configuração de um mercado concentrado, tanto na oferta quanto na comercialização, resultando no elevado preço do gás ofertado, afetando diretamente os custos das empresas nacionais frente a seus competidores estrangeiros. Vale salientar que o gás natural impacta de forma significativa o segmento industrial, representando em alguns casos até 50% do custo de produção. O preço do gás natural no Brasil é um dos mais caros entre as principais referências dos países do G20. Apenas para citar alguns exemplos, enquanto nos Estados Unidos o gás entregue para as distribuidoras custa, em média, 3,13 dólares por milhão de BTU, aqui o preço está acima de 10 dólares por milhão de BTU, maior do que os preços praticados no Japão,
país que importa a totalidade do gás consumido. E ao compararmos o Brasil com a Argentina e os Estados Unidos, temos a clara visão do quanto nossa infraestrutura é pouco desenvolvida para um país de dimensões continentais. Contamos apenas com 9.400 quilômetros de dutos de transporte de gás, enquanto na Argentina há cerca de 29 mil quilômetros de dutos e nos Estados Unidos aproximadamente 500 mil quilômetros. Senhor presidente, em consonância com uma das políticas prioritárias do seu governo e com o firme propósito de superarmos os desafios decorrentes dos mais de 20 anos de atraso na abertura efetiva desse mercado, nos propusemos, a partir da experiência e do conhecimento acumulados, a conceber um programa para a formação de um mercado de gás natural, aberto, dinâmico e competitivo. A gestão integrada e sinérgica do programa, aliás, uma das características da governança do seu governo, em parceria com a Casa Civil da Presidência da República, com o Ministério da Economia, com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, com a Agência Nacional do Petróleo, ANP, e com a Empresa de Pesquisa Energética, EPE, objetiva, em linhas gerais, melhorar o aproveitamento do gás oriundo do pré-sal, da bacia de Sergipe e Alagoa e de outras descobertas. Ampliar investimentos em infraestrutura de escoamento, processamento, transporte e distribuição de gás natural. Aumentar a geração termoelétrica a gás e retomar a competitividade da indústria, principalmente nos segmentos de celulose, cerâmica, fertilizantes, petroquímica, siderurgia, vidro, dentre outros. Para buscarmos os resultados esperados, o Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, centro da formulação de políticas públicas para o setor, aprovou, de janeiro a julho deste ano, presidente, 16 resoluções voltadas não apenas para a indústria do gás natural, mas também para a abertura do mercado de refino e de distribuição de combustíveis e para a viabilização do leilão dos excedentes da seção onerosa, que será o maior já realizado no mundo, cujas negociações se arrastavam há 5 anos. O conjunto dessas medidas, senhor presidente, colocará o país no centro de atração de investimentos e, ao mesmo tempo, o projetará para posições jamais pensadas, como, por exemplo, a de estar entre os 5 maiores produtores de petróleo e gás do mundo até 2030, um marco histórico no capítulo Desenvolvimento do Brasil. Especificamente com relação ao gás natural, merece destaque a resolução que delineou os caminhos da política energética para a promoção da livre concorrência em um mercado realmente competitivo. Tal resolução foi construída com base nas melhores práticas de governança, com diálogo franco, transparente e profícuo, com a participação de mais de 45 atores, dentre os quais o Tribunal de Contas da União, 11 estados e a Petrobras. Não se trata apenas de uma resolução de uma bem-intencionada política pública, pois hoje também estamos dando mais um passo para a garantia da eficácia dessa importante iniciativa, com a assinatura do decreto que cria o Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural e estabelece a governança do programa, de modo a acompanharmos os seguintes instrumentos: a própria resolução do CNPE, o termo de cessação de condutas firmado entre o CAD e a Petrobras, a agenda regulatória da ANP para os próximos anos, os instrumentos econômicos e tributários e a evolução regulatória dos estados. Cabe aqui destacar o papel primordial a ser desempenhado pelos estados, pois nos termos da Constituição, a exploração do serviço local de gás canalizado cabe a esses entes federativos,
razão pela qual temos dialogado frequentemente com o objetivo de incentivar a harmonização e o aperfeiçoamento das regulações estaduais. Por dever de justiça, gostaria de agradecer a cooperação e a parceria dos estados. Nessas tratativas, em todas as regiões, estão surgindo boas iniciativas associadas ao alvorecer do novo mercado de gás. A partir de uma maior e mais diversificada oferta de gás, até 2029, a nossa produção passará dos atuais 124 para 267 milhões de metros cúbicos por dia. Preços mais competitivos gerarão mais emprego e renda para a nossa população. Como exemplos do tão esperado choque de energia barata, ministro Paulo Guedes, podemos citar, na região norte, o campo de gás denominado Azulão, no coração da Amazônia, abastecerá Roraima em decorrência do leilão de energia recentemente realizado para aquele estado, que reduzirá o preço do megawatt-hora em cerca de 40%. No Vale do Juruá, as descobertas de gás ocorridas há mais de 4 décadas já começam a atrair interessados em sua exploração e produção, em razão das medidas propostas. Na região Nordeste, congregando um terminal de gás natural liquefeito, o primeiro terminal privado do país, capaz de regasificar até 21 milhões de metros cúbicos por dia, e uma produção potencial próxima à costa, de acordo com estudos da EPE, da ordem de 20 milhões de metros cúbicos por dia em 2025. Associados ao aperfeiçoamento da regulação, de modo a favorecer os investimentos e a modicidade tarifária, o estado de Sergipe se tornará, em breve, em um dos maiores polos de gás do país, alavancando o suprimento na região Nordeste. Na região Centro-Oeste, ao longo de 2019, estão em curso negociações para a importação de gás boliviano a preços atrativos, o que poderá beneficiar as indústrias e a geração de energia nos estados da região. Na região Sudeste, significativas descobertas no pré-sal, no litoral dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, deixarão a região em posição relevante para o aproveitamento dessa riqueza. E o Rio de Janeiro já iniciou a modernização de sua regulação, e o Espírito Santo prepara-se para assinar novo contrato de distribuição de gás natural. Na região Sul, novos projetos de terminais de gás natural liquefeito estão sendo estudados, e a integração energética entre o Brasil e a Argentina poderá criar oportunidades, tendo em vista as grandes reservas de gás do pré-sal brasileiro e as descobertas em Vaca Muerta, na Argentina. Atendendo às diretrizes desse novo mercado, um novo horizonte se apresenta com a revitalização das atividades de exploração e produção de gás, de petróleo e gás natural em áreas terrestres. Empresas em atividades dessas regiões já anunciaram a redução de preços para novos contratos de fornecimento, em face das medidas propostas. Ao final de junho, estivemos no Senado Federal e na Câmara dos Deputados para compartilharmos os caminhos que estamos adotando e para enaltecermos a importância do Congresso Nacional no aprimoramento do marco setorial. Temos certeza que essa profícua parceria com o Legislativo levará a melhores e mais rápidos resultados que nossa sociedade tanto espera. Senhor Presidente, considerando que missão dada é missão cumprida, hoje vencemos o desafio de implementarmos mais uma das relevantes metas do seu governo, ao caminharmos a passos largos para ampliar a participação do gás natural, combustível da transição energética em nossa matriz. Conquista essa, fruto da determinação, da integração e do engajamento dos diversos órgãos governamentais partícipes,
na materialização dessa política pública, tão transformadora quanto oportuna. Muito obrigado. Senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, senhor Vice-Presidente da República, senhoras e senhores parlamentares, senhores ministros de Estado, meu caro amigo Décio Oddone, em nome do Décio, saúdo todas as autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Vivemos hoje, sem a menor sombra de dúvida, um momento histórico. As ações que serão implementadas hoje representam um marco na história econômica brasileira. Antes de falar um pouco mais sobre o novo mercado de gás, me permito falar rapidamente sobre o CAD. O CAD é, no Brasil, a instituição responsável pela defesa da concorrência em nosso país. Trata-se, ministro Guedes, no entanto, de uma instituição nova, muito nova. São apenas 7 anos com a nova roupagem institucional do CAD. E temos feito um trabalho notável nos últimos anos, a ponto de sermos reconhecidos internacionalmente como uma das melhores agências antitruste no mundo. Mas os desafios são imensos. Sobre uma perspectiva histórica, 7 anos são apenas um instante num contexto de dezenas e dezenas de anos de tradição de um Estado empresário hipertrofiado, de intervenção indevida no domínio econômico, de controle de preços, de protecionismo econômico e de uma tradição de oligopólios e monopólios. Não é preciso ir muito longe na história do nosso país para lembrarmos que há não muitos anos existiam órgãos governamentais como Superintendência Nacional de Abastecimento de Preços, SUNAB, Comitê Interministerial de Preços, o CIP, que são a antítese de um ambiente concorrencialmente saudável. E é por isso que eu afirmo que vivemos hoje um momento ímpar de alinhamento de ações e de pensamentos entre diferentes instituições. Vivemos uma oportunidade histórica que não pode ser desperdiçada. Falemos do exemplo do mercado de gás natural. O cenário que temos hoje é de apenas uma empresa que detém 92% de participação no mercado brasileiro. E essa mesma empresa controla a totalidade do processamento desse insumo no Brasil, tanto em refinarias como em processamento de gás natural e ainda de regasificação. Quanto ao transporte, é novamente a mesma empresa que controla os gasodutos que levam tanto o gás natural produzido em solo brasileiro, como o gás importado da Bolívia, até os consumidores finais. No que tange ao mercado downstream, a empresa possui grande participação em concessionárias de distribuição em todo o Brasil. Em resumo, a Petrobras é monopolista em 2 elos da cadeia e detém participação em empresas que atuam no elo final dessa cadeia. Em virtude desse cenário, em face de denúncias recebidas pelo CAD ao longo dos últimos anos, em junho de 2018, há exatamente 1 ano, senhor presidente, abrimos um processo de investigação contra a Petrobras para investigar eventuais abusos de posição por parte da empresa e para, enfim, pudéssemos ter um diagnóstico do que ocorria. Ainda no ano passado, mantivemos uma cooperação estreita com a Agência Nacional do Petróleo, aqui representada pelo seu diretor-geral, Décio Oddone, que foi um parceiro incansável na luta e no diagnóstico que fizemos. Iniciado o ano de 2019, senhor presidente, o projeto do novo mercado de gás se tornou uma ação prioritária do governo e a sua execução envolveu diversos órgãos e instituições da administração pública. Como fruto dessa coordenação, o Ministério de Minas e Energia, por iniciativa do ministro Bento, criou um comitê no âmbito do CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, composto além pelo próprio MME, pelo Ministério da Economia, pela ANP, pela Empresa de Pesquisa Energética e pelo CAD. Foram envolvidos diversos agentes do setor, tais como as empresas, associações, consultores e ainda a academia. Cada integrante desse comitê colaborou com aquilo que lhe competia, respeitando sempre as atribuições de cada instituição.
E essa atuação conjunta com outros órgãos possibilitou ações coordenadas com o objetivo de entregar à sociedade os resultados que se espera. Planejamento do setor energético com maior competitividade, redução de custos e melhor aproveitamento do gás natural no Brasil. E essa conjunção de visões culminou com a iniciativa da Petrobras em procurar o CAD para oferecer um acordo que chamamos de termos de compromisso de cessação, através do qual a empresa se comprometeu a vender ativos relacionados ao mercado de gás natural de modo a desverticalizar o setor, o que tenho a convicção que irá estimular a concorrência no mercado e impedir a ocorrência futura de novas condutas anticompetitivas. Como parte do acordo, o CAD deverá suspender as investigações que poderiam, ao cabo, gerar uma condenação de bilhões de reais à Petrobras. O acordo entre o CAD e a Petrobras amplia o acesso ao mercado de gás natural de modo a torná-lo mais atrativo, menos concentrado e de maneira a permitir a entrada nesse setor crucial da economia brasileira de novas empresas e novos investimentos, tanto nacionais quanto internacionais, nos parâmetros da regulação vigente. E assim, senhoras e senhores, se desenha a conjunção ímpar de fatores, um momento histórico único de alinhamentos institucionais que, repito, não pode ser desperdiçado. Hoje, com a abertura do mercado, seguimos os próximos passos com o lançamento oficial do programa Novo Mercado de Gás, em conjunto com agentes da indústria do gás, estados e demais órgãos do governo federal. Para a continuidade dos trabalhos, será instituído hoje o Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás, que já nasce com o enorme desafio de conferir efetividade e implementação de algumas das medidas de curto, médio e longo prazo formuladas pelo CNPE. Senhor presidente, eu assumo o compromisso em nome do CAD de, dentro das nossas competências legais e institucionais, sermos um fiscal incansável no sucesso dessa política. Por fim, não poderia deixar de agradecer o empenho dos servidores e colaboradores do CAD que atuaram de maneira brilhante nesse projeto. Cito em especial o nosso superintendente-geral, Alexandre Cordeiro, o nosso economista-chefe, Guilherme Rezende, todas as equipes do Ministério da Economia, de Minas e Energia, que participaram desse projeto. E, em nome deles, parabenizo a todos os servidores públicos brasileiros que participaram desse brilhante projeto e produziram um resultado fantástico em tempo recorde. Que esse possa ser um exemplo de tantas outras iniciativas que eu tenho convicção que, ao longo dos próximos anos, virão para o desenvolvimento econômico do nosso país. Muito obrigado a todos.